Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 13, e diz assim: Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Essa é a história de Agar, a escrava de Abraão e Sara. Sara, passando-se 10 anos, percebeu que não ia conseguir ter filhos. Esse geralmente era o prazo que se comprovava que uma mulher era estéril. E ela combinou com Abraão de lhe conceder Agar, sua serva, para que Abraão tivesse relações com ela, para ter filhos, para perpetuar seu nome aqui na terra. Era um costume, e a própria mulher estéril poderia escolher essa segunda mulher para o seu esposo. Assim aconteceu. Abraão, obedecendo, teve relações com Agar, essa veio a engravidar. Quando ela engravidou, ela pensou que seria mais uma esposa de Abraão, ou melhor, seria a matriz, a principal. Porque a outra não tinha filhos, Sara não tinha filhos. E ela tinha filhos, ela ia dar herdeiros a Abraão. E ela começou a humilhar Sara, a esnobar sua senhora. E isso era muito errado, tanto para Sara como até mesmo para os olhos do Senhor. O servo não podia fazer isso. E aí Sara combina com Abraão e diz: Eu não estou aguentando o tratamento de Agar comigo. Abraão disse: Ela é sua serva, faça o que você quiser com ela. Sara usou de mão pesada com Agar, até maltratando ela. Ela não aguentou e fugiu pelo deserto e saiu chorando, errante, sem saber para onde ir, até que um momento ela para e o Senhor vai ao seu encontro através de um anjo. E eu fico pensando, como pode o Senhor do universo se preocupar com uma escrava? Ela nem era do povo de Israel, ela era egípcia. Ela nem estava com o filho da promessa no seu ventre, era apenas mais uma criança que o pai nem aceitou. Para Deus, todos nós somos muito importantes. E Deus sempre visita os nossos desertos. O Senhor sempre vem nos buscar. Jesus mudou todo um caminho para se encontrar com a samaritana. Jesus foi longe para se encontrar com a viúva de Naim. Jesus passou pela porta de Jericó para passar bem na frente do cego Bartimeu. O Senhor sempre vai ao encontro daqueles que precisam dele. Ele foi na casa do centurião romano para curar um servo dele. Ele foi em busca de cada discípulo iletrado, ignorantes, grosseiros. Para Deus, todos nós somos valiosos aos seus olhos, somos seus filhos. E ele escutou o choro de Agar. No versículo 11, o anjo diz assim: O Senhor ouviu a sua aflição. Por isso que o anjo estava ali, para confortar, para orientar, para encher o coração de Agar de esperança, de falar para ela algumas promessas que seriam importantes para que ela ganhasse fé novamente. E o Senhor vem como um consolador, como aquele que conforta, que orienta, que nos enche de esperança sempre que a gente precisa e sempre que a gente está nos nossos desertos. E ele chega para Agar e diz que ela está esperando um homem valente, um guerreiro, que formará uma grande descendência que ninguém poderá contar. E isso encheu o coração de Agar de esperança. Mas para que isso acontecesse, sabe qual era a condição?
o anjo pediu para que ela voltasse e se humilhasse debaixo da mão de sua senhora. Isso mesmo. Ela deveria voltar, o que muitas vezes a gente não quer fazer. Mas é muitas vezes no lugar da nossa humilhação que nós seremos exaltados. Como diz a palavra, os que se humilham serão exaltados. A humilhação precede a glória. E é muitas vezes nesses momentos mais difíceis o lugar onde Deus está forjando o nosso caráter e nos preparando para dias gloriosos. Queridos, ali nesses momentos difíceis que nós vivemos, de aflição, de opressão, nos lugares mais difíceis onde a gente pensa que Deus não está vendo, Deus não está contemplando o nosso sofrimento, ou se está, porque não vem correndo para o nosso socorro. Mas Deus sempre está conosco no deserto. Agar ficou certa disso. Por isso que ela mudou o nome do Senhor e disse que iria chamar o Senhor de o Deus que me vê. Porque Deus viu o seu sofrimento e foi e encheu o coração dela de esperança a ponto dela voltar, porque ela estava certa de que agora o Deus de Abraão, o Deus de Sara, era o Deus dela. E assim como Deus estava abençoando aquele casal, certamente abençoaria ela. Então valeria a pena ela voltar. Sabe, queridos, Deus sempre vai estar com você no seu deserto. Foi assim com Agar, foi assim com o povo de Israel, foi assim com Elias, foi assim com João Batista, foi assim até com o próprio Jesus. Quando essas pessoas passaram pelo deserto, elas passaram com Deus. Anjos visitaram eles nesse momento e eles saíram dessa situação mais forte do que nunca. Sabe aquela expressão, Deus está vendo? Você está passando por isso, mas Deus está vendo. Eu vou ficar quieto porque meu Deus está vendo. Essa frase me enche de conforto, me enche de paz, me enche de segurança, me dá a certeza de que eu serei justificado. Porque o Deus que eu sirvo, Ele consegue ver a minha aflição. Ele consegue ver o que está acontecendo, Ele anota tudo, Ele será o meu juiz. Sabe, quando as pessoas dizem assim, você não fica aflito? Não preciso, o meu Deus viu tudo e no tempo certo se levantará como o meu grande Redentor. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, essa certeza me faz entender que eu não serei injustiçado. Meu Deus está vendo tudo e vai ser o meu defensor. E também eu preciso tomar cuidado com o que eu faço também, porque Ele está vendo. Mas o que eu acho lindo nessa frase da Agar lá no deserto é que ela se questiona e ela fica encantada com tudo aquilo que está acontecendo e ela diz assim, teria eu visto aquele que me vê? Será que aquela experiência que ela teve ali, ela estava vendo aquele que sempre a vê? Eu lembro disso e lembro de Jó. Jó, quando foi apresentado no céu pelo próprio Deus que disse, viu meu servo Jó, homem íntegro, justo, que se desvia do mal. Mas Jó tinha uma experiência de apenas ouvir falar de Deus. Todos os dias ele acordava de madrugada, ele apresentava seus filhos ao Senhor, mas ele ainda não tinha tido uma experiência forte, extraordinária com Deus. E foi na aflição, foi no deserto, foi no seu momento mais difícil que Jó conseguiu ter uma experiência íntima com Deus. Sabe, os desertos, ele nos aproxima do nosso Deus. E foi naquele lugar difícil, de dor, que Jó disse,
Eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. A mesma experiência teve Agar. Ela já ouvia falar de Deus na casa de Abraão e Sara. Havia louvores, sacrifícios, adoração a esse Deus. Ela conhecia ele de ouvir falar, mas ali no deserto ela disse: aquele que me vê, eu o vi. Ali ela teve uma experiência. Agora ela não conhecia mais Deus de ouvir falar, mas ela teve uma experiência real com Deus. Ela conseguiu ver o Senhor. É nos momentos de crise, nos momentos mais difíceis que nós temos as maiores experiências espirituais. São as aflições, são as dores que muitas vezes nos levam a fazer as melhores orações. É nesse momento de crise que muitas vezes nós nos apegamos e nos tornamos íntimos do nosso Deus. Muitas das provações que o diabo lança sobre nós, das aflições que ele tenta nos destruir, Deus aproveita tudo isso para nos levar para mais próximo dele. Nós ficamos mais dependentes, nós esperamos mais pelo Senhor. Quando os milagres acontecem, a gente nem ora tanto. Quando os milagres acontecem, a gente às vezes esquece até de agradecer. Mas nos momentos de crise nós nos agarramos no Senhor. E como Jacó a gente diz: eu não vou te largar enquanto não me abençoares. Você e eu precisamos ter essa experiência que Jó teve, que Agar teve. Eu não quero conhecer Deus apenas de ouvir falar. Eu quero que os meus olhos contemplem o Senhor. Eu quero vê-lo nos meus desertos. Eu quero vê-lo perto de mim. Eu quero sentir a sua mão poderosa me sustentando. Eu quero tocá-lo através da minha oração. Eu quero me ajoelhar diante dele. Eu quero ter uma experiência viva com ele. Mesmo que para isso eu precise ir para o deserto. Mas se eu for para o deserto com ele, eu vou seguro. Porque ele prometeu estaria comigo todos os dias. Então, eu não sei qual é o teu deserto nesse momento, qual a aflição que você está passando, mas uma coisa eu tenho por certa: Deus está contigo. Porque Ele visita cada um de nós nos nossos desertos. Ele sempre está conosco. Ele nunca abandona ninguém no deserto. Então, você pode não ter nada ao teu redor, parece que tudo está desmoronando, mas uma coisa você precisa ter certeza: Deus está comigo. Deus está comigo. Ele sempre estará nos meus desertos. Vamos orar por isso, pedindo a Deus que permaneça conosco, para que nada venha nos destruir, mas que tudo venha a nos fortalecer, porque tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus querido, nós vamos entrando em Tua presença mais uma vez nessa manhã. Nós te pedimos que os nossos olhos espirituais sejam abertos nesse momento, para que a gente consiga ver que o Senhor está nesse deserto conosco. E se o Senhor está conosco nesse deserto, não vai nos faltar força, não vai nos faltar uma palavra de ânimo, não vai nos faltar a fé. O Senhor vai nos encher de esperança. O Senhor vai renovar as suas alianças conosco. É no deserto que a gente pode se aproximar mais do Senhor. É no secreto que o Senhor se revela a cada um de nós. Obrigado, meu Deus, porque nós não estamos só em momento algum. O Senhor diz que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará conosco. Como um pastor, o Senhor tem nos guiado por vários lugares. Tem horas que passamos por águas tranquilas, mas tem hora que nós passamos por desertos, por vales. Mas não importa o ambiente, o que importa é se o pastor está conosco. Se o Senhor está conosco, nós seremos mais que vencedores. Se é para nos humilharmos, faremos isso, porque sabemos que no final é exaltação. Seja qual for o momento difícil agora, não pode ser comparado com a glória do porvir. Que nesse momento de aflição, de dor, de choro,
Assim como o Senhor fez com Agar, que ouviu a sua aflição, escute a nossa aflição, venha ao nosso encontro. Permita-nos ver o Senhor. Nós vamos sair agora para as nossas tarefas. Ajuda-nos a nos levantarmos dessa oração de cabeça erguida. Não importa as circunstâncias, importa quem está conosco. E nós estamos do lado vencedor. E nós venceremos. Sempre venceremos, porque o Senhor é o nosso grande comandante. Obrigado, Senhor Deus, porque Tuas misericórdias foram renovadas nessa manhã, porque as nossas forças estão sendo renovadas nesse momento e porque ainda veremos a Tua glória neste lugar. Vamos em paz, porque o Senhor vai conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.